Encerramos no domingo passado os discursos sobre o reino de Jesus, em que ele contava para todos nós parábolas. Aprendemos muito com as parábolas. E no decorrer da semana ainda tivemos a oportunidade de rever o próprio Jesus explicando a parábola do joio. Hoje nós vemos Jesus, o povo bíblico, e o povo do tempo de Jesus, e de uma certa forma nós também hoje, que carecemos de algumas coisas que são básicas para a vida humana. Por exemplo, comer. A comida é algo básico, nós precisamos, é questão vital. Comida, ar, água, moradia. Então, alimento, enfim, é uma necessidade básica. Nós não temos como sobreviver se nós não comermos, se nós não bebermos, se nós não dormirmos, enfim. A primeira leitura que nós ouvimos hoje traz uma realidade gritante de sofrimento do povo, que estava na época do exílio, na Babilônia. Estava passando por necessidade, muita necessidade, com fome. Não tinha comida, não tinha bebida. E o primeiro versículo que nós lemos hoje da primeira leitura do profeta Isaías já fala justamente para nós sobre isso. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós todos que não tendes dinheiro, apressai-vos, vem comer. Vinde comprar sem dinheiro, enfim. Então, no primeiro versículo já, que foi lido na primeira leitura de hoje, nós já percebemos uma realidade desumana, indigna para uma pessoa humana, em que o povo de Deus estava passando lá na Babilônia. O profeta Isaías, que atua nesse tempo junto com o povo na Babilônia, ele convoca o povo para fazer uma caminhada de libertação. Como outrora o povo caminhou, saiu do Egito, em busca de um caminho de libertação, onde que eles pudessem comer, onde pudessem ir para uma terra em que jorrava leite e mel, uma terra de fartura, onde que eles iriam viver com dignidade, onde eles queriam viver naquilo que Deus tinha dado para eles. Assim o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje que nós ouvimos, convoca o povo que estava sem esperança, tristes, amargurados, sofrendo uma situação difícil na Babilônia, a reanimar e fazer então um caminho de libertação. Então, quando o profeta se convoca, vem comprar, comer, beber, de graça, enfim, relembrando toda uma história de libertação, de busca que o povo de Deus já havia vivido, e agora aquele povo que estava passando naquela condição, naquela situação, era convocado, convidado a refazer a caminhada de libertação. Não é muito diferente o que nós encontramos na leitura do Evangelho de hoje. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus fazendo um caminho do Êxodo. Olha, muitos anos atrás, Moisés fazia um caminho de libertação com o povo que estava no Egito. Na primeira leitura de hoje, nós vemos o profeta Isaías convidando o povo que estava no sofrimento medonho, muito parecido com o Egito, a fazer um caminho de volta para a terra em que Deus lhes tinha dado, que eles tinham perdido, uma terra onde corria leite e mel. E agora nós vemos Jesus também, na leitura do Evangelho, fazendo uma caminhada de libertação do povo. Para isso, então, nós precisamos entender um pouquinho antes da leitura, que nós não lemos hoje, mas que você sabe, com certeza, meu querido internauta que está acompanhando aqui essa celebração, vocês também aqui presentes. A leitura que antecede o Evangelho de hoje é a morte de João Batista. Quem manda matar João Batista? Herodes. Quem é Herodes? O rei. Um rei que explora. Um rei que tudo gira em torno dele. Além, enfim, um monte de coisa, nós conhecemos a história. O rei sempre é rei. Então, sempre explora o povo, cobra tributo alto, enfim, tudo mais. E é justamente esse Herodes que manda matar João Batista, porque João Batista incomodava. Porque João Batista falava coisas que precisavam ser ditas. E sempre quando alguém diz o que precisa ser dito, claro que incomoda. E nesse caso não era só Herodes, mas a própria mulher de Herodes, enfim. E tudo acontece então num banquete, numa festa. Então esse banquete
de Herodes, comemorando o seu aniversário, é reconhecido como o banquete da morte. É assim, né, que os poderosos fazem. Eles se reúnem, se festejam, comem, mas também comete a injustiça. Jesus, então, sabendo da morte, e aí começa o evangelho de hoje, Jesus, sabendo da morte de João Batista, ele vai para o deserto. Isso aí é um dado importantíssimo, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando, a gente perceber. Ir para o deserto não é questão de fuga, mas ir para o deserto é ir para o encontro com Deus. O deserto, quando aparece na Bíblia, é o encontro com Deus. Não é à toa que quando a gente quer fazer uma oração, ficar mais com Deus, a gente fala, vamos fazer um retiro. Retiro é ir para o deserto, ou entrar numa situação de deserto. E, no entanto, é no deserto que nós fazemos a experiência de Deus. E o texto faz questão de dizer para todos nós que as multidões, sabendo que Jesus tinha deixado a cidade, e aí é um outro ponto importante, Jesus estava na cidade, que cidade é essa? Jerusalém. Então ele deixa a cidade e vai para o deserto. A cidade, portanto, é o lugar da maldade, é o lugar da tramóia, é o lugar da perversão. É por isso então que Jesus vai para o deserto, porque no deserto é o lugar do encontro com Deus. É na cidade que tem morte, é na cidade que trama, é na cidade que roubam. Então Jesus sai desse ambiente, por isso que ele vai. E juntamente com Jesus indo para o deserto, vai também as multidões. As multidões deixam os seus interesses próprios, que cada um busca, e vai para o deserto. E lá no deserto, né, se vocês podem, né, acompanhar aí, quando Jesus chega lá, ele vê uma grande multidão. Então, as multidões no deserto, junto com Jesus, forma-se uma multidão. Talvez a gente não preste muita atenção quando a gente lê isso, né? Porque a busca de Jesus, o encontro com Jesus, né, muda os interesses dos diversos grupos, quando realmente faz a experiência do próprio Jesus. E Jesus ali se compadece desse povo, dessa multidão, né, curando aqueles que estavam doentes, enfim. Quando chega mais ou menos à tarde, né, os discípulos chegam perto de Jesus e diz para ele, olha, despede as multidões. Para os discípulos, os grupos que ali estavam com Jesus ainda eram as multidões. Os discípulos viam nesses grupos, portanto, grupos diferentes, cheios de interesses próprios. E Jesus diz para Jesus, olha, despede as multidões para que eles possam ir nas cidades, os lugarejos, portanto, o lugar da corrupção, da maldade, do roubo, da exploração, comprar comida, comprar alimento. Olha, ir aos povoados, comprar era voltar ao sistema que eles já estavam vivendo. E Jesus tinha saído da cidade, ido para o deserto. E Jesus então diz para eles, olha, eles não precisam ir, dá a vocês mesmos de comer. Isso é forte. Jesus então convoca os discípulos a eles mesmos resolver o problema. Não era fome? O povo não estava com vontade de comer? Então, dá-se o que tinha para eles de comida. Mas os discípulos dizem para Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então pede aos discípulos para levar, e Jesus mandou que as multidões, ou os vários grupos, né, se sentassem. E aí é muito interessante, meu amigo, minha amiga, porque sentar para comer é sinal daquele e daquela que está livre. O escravo nunca se senta para comer. Ele serve, o escravo serve aqueles que são livres. Então, quando Jesus pede para as multidões se sentar, é que Jesus está dizendo para as multidões, vocês são livres. Aqui no deserto, é diferente da cidade. Aqui, junto de Deus, o comportamento de vocês tem que ser e vocês têm que sentir livres. Aqui é o lugar da liberdade. E depois disso, então, Jesus, ele abençoa o que tem. Abençoa o que tem. E diz o texto bíblico que, né, foi repartido, né, Jesus dava aos discípulos aquele pão e aqueles peixes, e os discípulos davam às multidões que
estavam sentados. O que nós tiramos, né, de lição, né, desse evangelho, da liturgia desse dia de hoje? Primeiro, Jesus, ele resolve a questão da fome. O interessante é que hoje ainda tem ainda um grande número da nossa sociedade, do nosso povo, quando eu falo isso na forma mundial, nós sabemos que a fome ainda existe. E se olharmos bem de perto, né, bem próximo de nós, ainda tem gente passando por dificuldades, que não é digno, nós sabemos disso também. Jesus resolve. Só que parece que a maneira como Jesus resolve a questão da fome, ainda não passou para o nosso coração, para o nosso entendimento. A gente ainda está esperando, né, que as multidões vão aos comércios, né, para pagar imposto, enfim, tudo mais. E como é então que Jesus resolve a questão da fome? Primeiro, ele ao ver o povo faminto, ele busca solução na comunidade. No entanto, às vezes nós vemos, né, os famintos e ficamos esperando para que outros resolvem. Você nunca se sente protagonista em resolver a questão da fome. Você acha, né, que tem que fazer isso são outras pessoas. No entanto, Jesus, ele busca a solução para solucionar aquele problema na própria comunidade. O que vocês têm aí? É a mesma pergunta. O que nós temos? Depois Jesus ensina como resolver. E aí então convoca as multidões, ao povo, e de uma forma muito especial, aos seus discípulos, e quando fala seus discípulos, são os seus seguidores. Nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós deveríamos ter aprendido isso. Não sei por que nós não aprendemos ainda. Talvez seja porque temos um pouco de cabeça dura ainda. Jesus ensina que nós devemos partilhar. Então, se tem alguém com fome, tem alguém que está sem, tem alguém que tem muito. Então, esse alguém que tem muito, e se principalmente é discípulo de Jesus, tem que partilhar. E ele então convida isso, mostra isso para todos nós. E Jesus, então, além de mostrar isso, ele mostra a razão pela qual nós temos que partilhar. Porque nós vimos que em seguida, quando ele pega os 3 pães e os 2 peixes, ele faz agradecer a Deus. É uma ação de graça. Agradecer a Deus o dom. Então o alimento não é propriedade de ninguém. O alimento é dom de Deus. E esse dom de Deus é para todos. Não é para um grupinho. Então todos os filhos de Deus devem banquetear, devem ter comida, bebida, dignidade. Isto é o que Jesus ensina. E o caminho que ele ensina, então, 3 verbos muito fortes para todos nós nessa liturgia de hoje que nós aprendemos com Jesus. Ver a realidade, ensinar, ele ensina para todos nós e mostra para nós por que ele nos ensina. Então Jesus vê o problema da fome, ele busca solução na comunidade e ensina que nós resolvemos o problema da fome na partilha, porque se tem gente sem, é porque tem outros que têm muito. E a razão dessa partilha é porque o alimento, o que nós temos não é nosso, o que nós temos é dom de Deus, é Deus que nos dá. E com a liturgia de hoje, primeira leitura, segunda leitura, né, principalmente Paulo dizendo, o que vai nos separar do amor de Cristo? Nada, nem tribulação, nem perseguição. E claro que Paulo está falando dele, porque isso tudo Paulo passou. Então nós aprendemos 3 coisas também muito importantes nessa liturgia de hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção. A primeira coisa é que Deus nos convida para o banquete do reino. E isso é muito forte. O banquete do reino não é lá no pós-morte não, minha gente. O banquete do reino é aqui na terra mesmo. É por isso que quando Deus percebe que o seu povo está passando por dificuldade, a primeira leitura que nós vimos, né, e a nossa situação atual que nós estamos e tantas outras realidades, Ele nos convida, né, para uma vida melhor. Vamos nos preparar, vamos nos organizar, vamos fazer o êxodo. Fazer o êxodo é fazer o caminho de libertação. Nada pode nos oprimir, nada pode nos tirar a nossa tranquilidade. O nosso Deus nos quer bem, e de todos.
Segunda coisa que nós ensinamos, que a liturgia de hoje da palavra nos ensina, que Jesus nos compromete com a fome do mundo. Então a questão da fome do mundo é compromisso nosso. Dai vós mesmo de comer. Não é nós fecharmos as nossas mãos. A liturgia de hoje nos convoca a abrir as mãos para ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que passam fome, aqueles que não têm vida digna. Se somos seguidores de Jesus Cristo, deveríamos aprender isso com Ele. E Ele mostra para todos nós que é compromisso nosso, dos seus seguidores. E a terceira coisa que a liturgia nos ensina de hoje é que Jesus nos convida a sentar-se à mesa e comer o pão que Ele oferece. Né? Sentar-se à mesa, eu já falei para vocês, só quero repetir, é sinal de liberdade. Só se senta para comer aquele que é livre. Então Jesus nos convida a sentar na mesa com Ele e alimentar o alimento que Ele nos oferece. E o alimento que Ele nos oferece é justamente o próprio Deus, Ele próprio. Não é à toa que nós celebramos a Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus se dando para todos nós. Agora, o alimento que Jesus nos dá não é um alimento que nos coloca apático da realidade. Porque se nós alimentamos Jesus Cristo, dizendo, ó, que glória, recebi Jesus Cristo, vou para casa tranquilo, e do seu lado tem alguém passando por dificuldade, você nem está aí porque não tem nada a ver com você, é sinal que você não entendeu. O seu alimento, a Eucaristia que você recebeu, não é um compromisso com o próprio Jesus. No entanto, Jesus nos leva a comprometer-se com Ele. Não sei se vocês perceberam que, depois de tudo isso, todo mundo alimentou, era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestos. Olha só, né, como que a partilha nos ensina. Quando nós partilhamos, todos ficam saciados e ainda sobra para alimentar 12, portanto, todo o povo de todos os mundos, de todas as raças, de todas as nações. O novo povo livre e libertado, né, que simboliza justamente os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Se outrora as 12 tribos de Israel, né, foram massacradas, né, prisionadas, vividas de uma certa forma longe da dignidade, agora, com Jesus Cristo, os seus seguidores, todos se alimentam na liberdade, no encontro com o Senhor, na experiência de Deus no deserto, e ainda todos ficam saciados e libertados, e ainda sobra 12 cestos de alimentos, que é justamente para nós entendermos que alimenta toda a humanidade, todos os povos, todas as raças, o novo povo, que nasce ali, com esse novo ensinamento de Jesus Cristo. Que pena que nós temos tanta dificuldade para entender isso. Talvez até entender com palavras a gente entende. Difícil é a gente traduzir isso para a prática. Que o Senhor nos ajude, né, a mim, a você, né, a todos nós, a de fato nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina e parar de termos saudades e defender esse sistema de morte, né, que tira a dignidade do homem e da mulher. Amém.